Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, mais um momento de reflexão da Palavra de Deus nas asas do Espírito. Hoje, quinta-feira, dia 5 de agosto, continuamos dentro da semana em que nós estamos rezando pelos sacerdotes. Ontem nós celebramos a memória de São João Maria Vianney, o patrono, o padroeiro dos sacerdotes. Continuamos então rezando por nossos padres. Às vezes a gente espera muito deles, às vezes até a gente chega a criticá-los, mas nem sempre nós rezamos por eles. Acredito que seria de bom senso, antes de exigir, antes de criticar, rezar, para que eles sejam fortalecidos, conduzidos e ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, rezemos pelos nossos sacerdotes com Santa Teresinha do Menino Jesus. Jesus, sacerdote eterno, guardai os vossos sacerdotes no vosso sagrado coração, onde nada de mal lhes possa acontecer. Conservai imaculada as suas mãos ungidas, que tocam todos os dias o vosso sagrado corpo. Conservai imaculado os seus lábios, diariamente tingidos com o vosso preciosíssimo sangue. Conservai os seus corações, que selastes com o sublime sacramento da ordem, puros e livres de tudo o que é terreno. Que o vosso amor os proteja e os preserve do contágio do mundo. Abençoai os seus trabalhos apostólicos com abundantes frutos. Fazei que as almas confiadas aos seus cuidados e direção sejam a sua alegria na terra e formem no céu uma gloriosa e imperecível coroa. Amém. Amados irmãos, o Evangelho de hoje nos apresenta situações atípicas, importantes. Nós podemos separar o Evangelho de hoje em 3 momentos decisivos, importantes para a nossa fé, a nossa caminhada, sobretudo para o nosso aprofundamento na Palavra de Deus. O Evangelho é tirado do capítulo 16 de Mateus e vai do versículo 16 até o versículo 23. Muito bem. E nós vamos ver aí, como eu disse, 3 momentos distintos e às vezes até bem opostos. O primeiro momento, Jesus pergunta aos 12: qual é a opinião das pessoas a meu respeito? O que eles dizem que eu sou? E aí, uns respondem uma coisa, outra. Jesus não estava tão interessado no que os outros pensavam, ele queria saber o que eles, os apóstolos, pensavam de Jesus. E aí faz a pergunta direta: e vocês? O que pensam? O que acham de mim? E aí nós temos a resposta direta de Pedro, que diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Vejam, realmente Pedro proclama um testemunho de fé. Ele sabe, claro que ungido pelo Espírito Santo, e é isso que Jesus vai dizer na sequência, não foi a carne, não foi o humano que te revelou isso, mas o Espírito de Deus. Então, por conta dessa resposta, Pedro merece um grande elogio da parte de Jesus. E aproveitando essa resposta de Pedro e o elogio de Jesus, ele vai dizer: eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado
no céu. Este é o segundo momento deste evangelho. O primeiro foi a resposta ungida de Pedro. O segundo, essa delegação de autoridade, de poder que Jesus dá a Pedro e, através de Pedro, à igreja, aos apóstolos. Aquilo que nós sabemos hoje, o primado de Pedro começa aí. Muito bem, vimos aí duas situações consequentes. A resposta de Pedro, o elogio de Jesus, a autoridade delegada para a igreja na pessoa de Pedro por parte do Senhor Jesus. E aí Jesus aproveita e continua dizendo, e aí já começa a falar da sua paixão, da sua morte, do que ele vai passar, do que ele vai ter que enfrentar. E aí Pedro, o mesmo Pedro, já toma uma atitude diferente e já vai tentar aconselhar Jesus para não dizer isso e para que isso não aconteça. Claro, essa é a vontade humana de todos. Mas a atitude de Jesus ou a reação de Jesus é uma reação completamente oposta. E vai dizer: afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Em outra tradução, Jesus vai dizer: você é para mim uma pedra de tropeço. Puxa vida, aquele mesmo Pedro que há poucos minutos atrás tinha merecido um elogio de Jesus, agora recebe uma repreensão tão dura que Pedro assustou. Jesus é homem e é Deus. Como Deus, ele sabia tudo o que ia acontecer, o porquê e como. Mas como homem, ele tinha as limitações e ele tinha os medos. Então, qualquer tentativa de demovê-lo da missão, porque ele veio para o mundo para salvar o mundo, e o salvar o mundo implicava em várias ações que se completavam: instaurar o reino, proclamar o evangelho, formar, organizar a igreja e morrer. Todas essas ações são consequências de uma mesma missão. São atos de uma mesma missão, e Jesus veio para salvar e precisava dar todos esses passos até culminar com a sua morte. Mas Pedro não queria que isso acontecesse, não entendia isso, por isso recebeu essa resposta de Jesus. O que é que nós podemos tirar de lição disso? Primeiro, ter a convicção, pela declaração de Pedro, de que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Segundo, contemplar a igreja como detentora da autoridade delegada por Deus na pessoa de Jesus, de que ela é realmente aquela instituição criada, instituída, formada por Jesus para ser na terra a continuidade do reino de Deus, com toda a autoridade de ligar e desligar. E terceiro, nós precisamos cuidar para não ser pedra de tropeço para ninguém. Cada pessoa precisa ser apresentada a Jesus, precisa ter livre acesso ao Senhor para que nós possamos viver a graça de Deus. Então, amados irmãos, no dia de hoje, sejamos verdadeiramente instrumentos nas mãos de Deus, instrumentos de evangelização, instrumentos de salvação, nunca pedra de tropeço, e que nós possamos entender que o projeto do Senhor é um projeto de salvação. Ele é o Filho de Deus vivo, ele é aquele que delega à igreja a autoridade sobre o mundo para ligar e desligar, e ele não quer que nenhum de nós sejamos pedra de tropeço e que, de alguma forma, sejamos empecilho para que as pessoas cheguem até ele e encontrem nele a salvação. Esse é o evangelho que nós precisamos viver e anunciar, porque Jesus era ao mesmo tempo evangelho e evangelizador. Ele pregava o que vivia e vivia o que pregava. Assim precisamos ser nós, seus discípulos missionários, vivermos a autenticidade do evangelho e anunciarmos com a vida essa entrega plena, total, se preciso for,
com a própria morte, a exemplo do próprio Cristo. Rezemos pedindo ao Senhor que nos dê essa coragem e essa ousadia. Senhor Jesus, eis-nos aqui, prontos, dispostos para ser instrumentos de salvação para as pessoas. Dispõe de nós, dispõe das nossas possibilidades. Não olha as nossas misérias, mas dispõe, usando da tua misericórdia, dispõe de tudo aquilo que nós podemos fazer, falar, anunciar e viver para que o reino de Deus seja instaurado e para que as pessoas entendam que a tua igreja é aquela que detém a autoridade dos céus para ligar e desligar, e nada neste mundo poderá vencê-la. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você. Até amanhã. Fique com Deus.